Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou nacionalista e se você ainda não é inscrito no nosso canal, no YouTube, inscreva-se e também faça parte do nosso grupo no Telegram. Eu estarei deixando o link logo aqui abaixo, nos comentários, para que você possa acessá-lo e venha participar conosco das reflexões e dos pensamentos e do debate das ideias, para que possamos melhorar esse país, ou pelo menos tentar. Muito bem. Um pouco mais a respeito da conjuntura atual, eu gostaria de chamar a atenção para a ingenuidade das pessoas envolvidas hoje nesse caldo todo, né? As agressões continuam, as ofensas continuam, e sempre um lado tentando ser superior ao outro de uma forma ou de outra. E existem alguns detalhes que são desconsiderados, que passam ao longo de tudo isso e que deveriam ser sim elencados, deveriam ser sim mais explorados, pelo menos por aqueles que têm conhecimento da causa, conhecimento do que está acontecendo. Muitos eu sei que possuem a propriedade de fazê-lo, porém a divisão hoje na sociedade é interessante para a política. Ela é interessante conforme ela está. Tanto é que nós não vemos movimentos, nem de um lado e nem de outro, para buscar a pacificação dessa questão toda. E eu vou explicar para vocês por quê. Existe um detalhe muito importante e talvez você não tenha, eu tenho quase certeza disso, não tenha se apercebido dessa questão. Quando o lado que venceu diz que o lado que perdeu é composto por milionários, por empresários, por elite e coisas do tipo, comete um erro bastante grande, inclusive fácil de se quantificar, porque o que nós conhecemos hoje como elite, alta classe, aqueles que são os endinheirados no Brasil, não chegam a 48 milhões de pessoas. Se chegar a 0,2% da população brasileira, é muito. Esses são os donos do poder. Mas eles não são 48 milhões. E veja que o atual presidente eleito foi eleito com 50 milhões. E do outro lado nós temos 48 milhões. É uma divisão brutal. Brutal. E num país onde se decanta tanto, né, a questão aí da fome, da miséria, da inadimplência, números terríveis que chegam ao nosso conhecimento a todos os dias, nós temos sim um país onde existem os apartamentos de 1.000 metros quadrados, que são para poucos, e temos casas de madeira com 10 metros quadrados nas favelas, e são para muitos. Portanto, meus amigos, nós temos que considerar que, no mínimo, 90%
desses 108 milhões de votos são provenientes de pessoas pobres. E é um descalabro se de falar, dizer que do outro lado só existem milionários, empresários. E a coisa fica pior ainda quando se apela ao fascismo. Ah, são fascistas. Ou do outro lado, ah, são comunistas. Veja, meus amigos, existem alguns detalhes, vou até contar para vocês aqui uma historinha que vocês vão entender muito bem. O ser humano, ele é pautado por desejos. Desejos. Um tempo na história não foi assim. Até um determinado tempo, a questão era a necessidade para se sobreviver. E eu comento muito isso. No tempo da necessidade, nós éramos obrigados a comer o que tinha em casa. Mesmo que você não gostasse de frango com quiabo, você tinha que comer frango com quiabo ou morreria de fome. Nos tempos atuais, aquela necessidade ela foi substituída pelo desejo. Ah, eu desejo hoje comer uma pasta, um macarrão temperado de tal forma, de tal, só vende naquele lugar. Então você vai naquele lugar comer aquele... Ah, hoje estou a fim de comer um sanduíche gourmet. Aí você vai... Ah, hoje eu quero comer um desses fast foods que tem por aí. Ah, você vai lá e come fast food. Desejo. Eu desejo aquilo e eu hoje tenho condição. Vou atrás daquilo. Alguns têm condição de suprir todos os seus desejos. Outros têm condição de cumprir 50% dos seus desejos. Outros ainda 10%. E a imensa maioria não tem como suprir seus desejos. Nenhum deles. E vivem a necessidade, como era no passado. Come o que tem e espera o dia seguinte. Come o que tem e espera o dia seguinte. Lamentavelmente, isso foi explorado por um dos lados dessa campanha política que aí está. Desconsiderando-se determinados parâmetros. Desconsiderando-se determinadas condições. Ou seja, os desejos são parte de todos aqueles que votaram no último dia 30 de outubro. Todos nós, todos os brasileiros. Seja o pequeno empresário que é conhecido hoje como o grande capitalista, né, o dono da padaria da esquina. Olha o absurdo. O camarada tem um negócio pequeno, sabe? Vende cachorro quente na rua. Já é considerado empresário. Eu, como nacionalista, tenho uma outra visão a respeito disso. Isso é a instrumentalização da necessidade. O neoliberalismo, o capitalismo, ele vem e instrumentaliza a necessidade do ser humano. Se você ainda não entendeu direito, eu vou contar para vocês uma historinha. Certa vez, um avião partiu para o Chile, levando lá muitos passageiros. Alguns deles com o desejo pelas férias, outros com o desejo
de realizar negócios, outros com o desejo de visitar a família, e assim sucessivamente, pessoas com desejos distintos, porém, todos dentro do mesmo avião. Aí, em determinada altura do voo, esse avião caiu nos Andes. Muitos se salvaram, muitos morreram. E ali começa então, momentaneamente, o abandono daquilo que era o desejo de participar do congresso, o desejo de vender, o desejo de visitar os familiares, o desejo de ir para as férias, e surge ali então a esperança. Temos a esperança de que seremos resgatados em breve. Porém, esse resgate não chegava, esse resgate não chegou. E daí começaram a, como já tinham consumido todo o alimento que estavam ali nas despensas do avião, chegou o momento da necessidade e o momento de uma opção. Ou morremos de fome, ou comemos a carne daqueles outros passageiros que morreram. Meus amigos, o Brasil vive hoje essa necessidade. Nós tínhamos desejos, o país do futuro, o desejo de comprar uma casa, o desejo de trocar o carro, o desejo, né? Caímos à esperança, esperamos que dê certo, esperamos que os políticos resolvam, esperamos que as coisas voltem a dar certo, esperamos que eu venda, esperamos que... Né? E hoje nós estamos no limiar da necessidade. Muitos votaram nessas eleições porque movidos pela questão de não tenho mais o que comer. Estou dependendo daquilo que me dão. Não tenho mais desejo. Quando você está no estágio da necessidade, os desejos desaparecem. Não existe desejo. E não existe nem como realizá-los num sistema neoliberal ou num sistema capitalista conforme nós vivemos. Não tem como. Porque tudo hoje, tudo que você for fazer, está condicionado à questão econômica. Está condicionado à economia. Desde aquilo que você vai comer, desde aquele curso que você pretende fazer, desde aquela academia que você gostaria de frequentar, desde o clube, desde tudo. Tudo é pago. Tudo custa dinheiro. Ah, mas a religião também custa dinheiro. Ou você tem que se comprometer com um dízimo, ou você tem que se comprometer com um trabalho, ou você tem que se comprometer aí com serviços aí para... Serviços que são depois transformados em dinheiro, diga-se de passagem. E é por isso que você sempre trabalha naquela determinada festa da tua igreja, nunca vê nada melhorar, porque aquilo é para ser assim mesmo, e alguém tem lucro. Simples assim. Isso aqui também é um outro departamento que posso até abordar no momento oportuno.
Mas é importante chamar a atenção também que não são somente os totalmente miseráveis, aqueles totalmente na necessidade, porque também existem níveis de necessidade diferentes. Existem milhões de pequenos comerciantes no Brasil que não conseguem ver seus negócios prosperarem. Milhões de empresas endividadas, e não são pequenas, são grandes empresas com dívidas impagáveis. O desespero bate à porta. A necessidade bate à porta para que aconteça alguma coisa. Porque nós nunca tivemos, eu acredito que depois de Getúlio Vargas, um presidente do Brasil que fosse estadista. Tivemos somente meros marionetes, lamentavelmente. E essa gente não teve capacidade. É claro que também seria um absurdo acreditar apenas na conta do Lula, apenas na conta do Bolsonaro, a atual situação brasileira. Existe um rol, existem muitas pessoas, existem muita gente que foi aí nomeada como ministros de determinadas pastas aí de suma importância para esse país e que foram conduzindo para essa situação que nós vivemos. Situação econômica. Porque quando eu falo aqui, né, que eu estou falando em economia, não estou falando em paixões. Eu estou tentando mostrar para você que essas pessoas que hoje protestam, essas pessoas que hoje votaram no Lula, aqueles que estão de verde e amarelo na porta de quartéis do Exército, aqueles que estão com seus tratores nas rodovias, eles não estão lá porque têm os seus desejos cumpridos e garantidos e satisfeitos. Eles estão lá porque estão no limiar de necessidade. Porque se você tem a satisfação dos seus desejos, você não faz protesto. Você não faz protesto. O problema é que isso acontece dos dois lados. Vamos observar lá atrás, alguns anos atrás aí, o PT, CUT, MTST, MST, essa gente sempre foi aí o artífice da insatisfação, da necessidade. Quantas e quantas greves, quantas e quantas paralisações. Ah, mas a paralisação de hoje é antidemocrática. Por quê antidemocrática? Percebe como é que estão... é só uma questão semântica aí acontecendo? Ah, os agricultores estão aí com seus tratores fazendo... Porque eles estão em situação difícil. Muitos daqueles tratores foram comprados financiados. E talvez esses agricultores não tenham dinheiro para pagar. Será que vocês conseguem imaginar um negócio desse? Sabe? Poxa, é uma coisa assim muito simplista dizer que aquele lá é o lado dos milionários e dos ricos, etc. E do outro lado é o lado dos pobretões. Não, meus amigos. Não, meus amigos. Estamos todos no mesmo barco.
Todos nós possuímos desejos. Todos nós podemos cair para o patamar da esperança. E todos nós podemos cair ainda para o patamar da necessidade. E hoje nós temos aí, vamos pegar 98 milhões de votos, excluindo-se uma pequena parcela disso, são os que podem ter seus desejos atendidos de pronto. O restante, meus amigos, estão no nível da necessidade. Não é brincadeira quando se diz que 30 milhões passam fome. Não é brincadeira quando se diz que 7 milhões de empresas estão inadimplentes. Não é brincadeira quando se diz que 1 em cada 4 famílias no estado de São Paulo estão endividadas ou inadimplentes. Isso não é brincadeira. Isso é extremamente grave. Grave. E, portanto, eu gostaria de pedir aí para ter uns idiotas aí que possuem conhecimento de causa, mas a causa deles é apenas o próprio umbigo, para que passem a analisar tudo isso que está aí acontecendo como parte do mesmo problema. Parte do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem a menor noção do que seja fascismo, do que seja comunismo, do que seja direita, do que seja esquerda. Eu costumo testar as pessoas, eu pego pessoas e aleatoriamente, num papo ou outro, escuta, fala para mim o que é comunismo, o que é fascismo, define para mim aí. E a pessoa não sabe, mas fica falando. Ah, porque o comunismo é o bonzinho e o fascismo é o malzinho. Não. Não é bem assim, não. Mas também não vou entrar nessa seara aqui, não. O que permeia hoje, o que existe hoje no Brasil, são milhões, bilhões, trilhões de desejos que não podem ser satisfeitos. Porque se esses desejos estivessem sendo minimamente satisfeitos, nós não teríamos essa polarização que aí está. O presidente eleito seria eleito com uma margem esmagadora e nós não teríamos tanto empenho assim por parte da mídia, tanto empenho assim por parte de canais pagos na internet para dividir o povo. Porque a partir do momento que aquele que está lá com uma camisa amarela, verde e amarela, parar e olhar para o lado daquele camarada que tem uma camisa vermelha e descobrir que os dois têm filhos e que o filho, tanto do camarada da camisa vermelha como do camarada da camisa amarela, precisam frequentar uma escola, precisam ter o que comer, precisam ter um lanchinho no final de semana, precisam fazer um esporte, uma aulinha de música, e que tudo isso custa dinheiro, e que tanto o camarada da camisinha amarela como o camarada da camisinha vermelha não tem dinheiro para fazer isso, para proporcionar isso aos seus filhos. Eu acredito que daí a gente consegue começar a sanear isso. E se isso seria um problema
Porque o camarada da camisinha amarela pode ser que tire a camisa amarela. E o camarada da camisa vermelha tire a camisa vermelha. E ambos vistam a cor do luto, o preto. Ambos vistam a cor preta, a cor da necessidade, de que tanto aqueles que estão vestindo a camisinha vermelha como aqueles que estão vestindo a camisinha amarela possuem. Que não por questões ideológicas, mas por incompetência, absoluta incompetência, daqueles que são convidados para participar de governos, é que nós estamos nessa situação. E, logicamente, por não termos um presidente que tenha sido estadista, aquele que chega, bate na mesa e diz: aqui quem manda sou eu. E os especuladores, a partir de hoje, estão fora. Sabe? Esse é um país muito rico. E não deveríamos estar tendo esse tipo de situação que estamos vivendo aí. Essa polarização imbecil, vazia, inútil, sem motivo. Deveríamos estar todos do mesmo lado. Então vamos lá, vamos torcer para o governo então. Eu torço para time de futebol. Governo é pragmatismo. Governo é fazer acontecer. Governo é fazer as coisas darem certo. Governo é fazer as coisas andarem direito. E não... vamos fazer isso, vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se dá... Então, né? Se der certo, né? Então, chuta pra cá, chuta pra lá. Isso aí é ridículo. E arrisco a dizer aos senhores e senhoras, sabe, tudo isso que nós temos hoje pode ser revertido, pode ser consertado. E eles sabem disso. Mas por que não fazem? Porque, infelizmente, ainda vivemos numa colônia onde causar a discórdia é muito mais importante do que causar a união. Porque quando a união acontece, meus amigos, quando o povo desse país entender que aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos são as mesmas coisas que tanto o lado vermelho como o lado amarelo querem, ninguém seguraria essa nação. Ou melhor, passaríamos a ser uma nação. Obrigado, meus caros amigos. É só esse pequeno recado que eu gostaria de deixar para vocês. E vamos pensar, né? Vamos ver se a gente consegue retomar alguma coisa, mas de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Vamos buscar o nacionalismo. Porque essa gente toda política que aí está não nos representa. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.